Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar me apresentando aqui. Meu nome é Giovanni, eu sou coordenador de sucesso do cliente aqui na Paytrack e hoje a ideia é que a gente traga um conteúdo rico para as empresas que estão atuando no setor de varejo e atacado, para que elas consigam gerenciar melhor as despesas e viagens corporativas. Nós temos alguns cases de sucesso nesse setor, e hoje a gente vai apresentar um case de sucesso específico do nosso cliente Grupo Mateus, mas também vamos passar pelos principais desafios, vamos conversar sobre as principais tecnologias para aprimorar a gestão de despesas de viagens corporativas no setor de varejo e atacado especificamente. Falando um pouco sobre a nossa agenda aqui, vamos começar falando sobre os principais desafios do setor. Em seguida, vamos falar sobre os processos manuais e os riscos que geram na operação de uma empresa de varejo e atacado. Depois disso, vamos entrar no âmbito de como que a tecnologia ajuda a resolver esses desafios. E, por fim, vamos apresentar um case de sucesso do cliente Grupo Mateus, que é um case que já conseguiu reduzir muito o custo em viagens corporativas, aplicando as boas práticas que nós vamos falar aqui hoje. Iniciando aqui, então, falando um pouco sobre os principais desafios na gestão de viagens, específica do setor de varejo e atacado. Quando a gente fala sobre um setor de varejo e atacado, um dos principais desafios que nós encontramos aqui no dia a dia dos nossos clientes é a pulverização do setor. Então, é um modelo de negócio onde se existem várias filiais espalhadas pelo Brasil todo, espalhadas por uma região específica. Então, isso gera uma dificuldade maior na gestão das despesas, por conta de padronização, por conta de ter que juntar toda a gestão de despesas e garantir que isso tudo seja feito da mesma forma em todas as filiais, né? Então, quando a gente fala de outros segmentos, geralmente as empresas são centralizadas. Então, a operação ela fica mais fácil, porque está ali, está no mesmo local, as pessoas estão próximas, e quando a gente fala do varejo, são diversas filiais, né? Imaginem que uma rede de supermercados ou algo do tipo pode ter aí diversas plantas até na mesma cidade. Imagina na mesma região e espalhados pelo Brasil todo, né? Trazendo um pouquinho de dados aqui sobre esses principais desafios, falamos aqui sobre a dispersão geográfica, né? Onde traz aí um desafio um pouco maior na gestão de despesas. Tem também a parte de variabilidade das despesas. Então, como que a gente gerencia os diferentes lançamentos, né? Uma filial pode lançar de uma forma, outra filial de outra, e aí chega lá para a gestão vários tipos de despesas, várias formas de lançamento, e a gestão precisa unificar tudo isso e fazer um gerenciamento dos dados. E também sobre os reembolsos e adiantamentos, né? Valor, dinheiro que a empresa coloca para os viajantes para que eles possam realizar as atividades no dia a dia e o controle de tudo isso. Com quanto que eu tenho de saldo que está na mão dos colaboradores, as próprias devoluções de saldos que o viajante não utilizar na totalidade para as despesas. Então, vamos passar por alguns desafios como esses aqui no dia de hoje, tá? Falando um pouquinho sobre dados também, segundo dados da Associação Global de Viagens de Negócios, o GBTA, 40% das empresas têm dificuldade para garantir a conformidade com políticas internas e despesas de viagens. E só 20% das despesas corporativas são reportadas de maneira adequada. Então, tem uma dificuldade aí em relação a garantir as regras da empresa e que os colaboradores consigam seguir, consigam estar dentro das políticas e das regras do planejamento da empresa. Falando um pouco sobre dispersão geográfica e os desafios da dispersão geográfica, eu sempre uso um termo que é em relação a despesas de viagens corporativas, que é descentralizar o trabalho,
garantir que as pessoas consigam ter facilidade, os viajantes consigam ter facilidade para prestar contas e centralizar o controle. Então, a gente encontra muito no dia a dia, especificamente aí no setor de varejo e atacado, dificuldades como essa. É o contrário que a gente encontra no dia a dia. O trabalho ele fica centralizado, então muitas pessoas gastando tempo para fazer o gerenciamento dessas despesas por conta de dificuldade de padronização e tudo que a gente viu até então, e isso gera falta de controle. Então a gente tenta sempre chegar no máximo da centralização do controle e descentralizar o trabalho. Deixar com que o viajante tenha facilidade, consiga ele mesmo gerar as despesas, as prestações de contas, para que facilite o dia a dia do financeiro lá, que precisa bater os centavos, bater as contas no fim do dia. Tá? Então, trazendo aqui alguns dos desafios, a gente falou aqui sobre a descentralização e a falta de controle, a dificuldade no rastreamento dos gastos também. Então, quando a gente fala de dispersão geográfica e o processo ele é manual, é muito difícil e muito demorado para que a informação chegue até a centralização. Então, geralmente as empresas usam e-mails, planilhas, malotes para fazer a gestão das despesas, e a gente sabe que a informação acaba se perdendo e demora para chegar no tomador de decisão, demora para chegar no financeiro que precisa fechar as contas lá no dia a dia. Tá? E outro problema bem comum que nós encontramos aqui no dia a dia é a variação de custos regionais. Como o varejo e atacado tem a dispersão geográfica, geralmente numa região específica do Brasil, um valor de política ele se encaixa com aquela região. Mas em outra região, a política ela deve ser ajustada para mais ou para menos, para que se consiga ter uma boa gestão das despesas. A variabilidade das despesas também é um problema bem grande, que a gente encontra no dia a dia e ajuda os nossos clientes aqui a resolver. Quando a gente fala de variabilidade de despesas, ela também entra no âmbito de gestão e tomada de decisão. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esses desafios, e a variabilidade de despesas, ela acaba impactando no planejamento da empresa. Porque imaginem que um vendedor que está na rua, viajando, visitando oportunidades de negócio, ele coloca lá que ele almoçou com o cliente. Então, ele vai lá, gera lá na planilha ou no controle manual que a empresa tem, que ele teve um almoço com um cliente. E aí, o outro vendedor lá da outra filial, que está em outra região, ele também almoça com um cliente, mas ele vai lá e lança isso como alimentação. Então, ele lançou como uma forma diferente. Essa classificação e a variabilidade das despesas acaba causando bastante dificuldade para quando a empresa vai fazer o planejamento. Então, ela tem que reunir essas despesas que são iguais, mas foram lançadas de forma diferente, para conseguir ajustar a política, para conseguir ajustar o planejamento quanto a essas despesas. Tá? Então, aí entram a parte de falta de padronização das despesas, que tanto para o colaborador quanto para a gestão da empresa é ruim. E também tem um ponto importante aqui nessa parte, que são os gastos variados por função. Então, também tem a divisão entre a função do colaborador. Né? Um vendedor pode ter um valor específico para gastar num almoço com um cliente, e uma pessoa do administrativo, um executivo da empresa que viaja, mas que não almoça com o cliente, pode ter um valor diferente para aquele mesmo tipo de despesa. Diretores, a alta gestão também pode ter um valor diferenciado para o mesmo tipo de despesa. E quando a gente não tem um controle sobre isso, né, não tem uma ferramenta que ajuda a controlar isso, acaba gerando mais gasto de tempo para conseguir entender quem é a pessoa, se ela poderia ou não ter gastado aquele valor em específico, ou, caso não pudesse, garantir que a empresa receba esse valor novamente, ou que o colaborador faça a prestação de contas da forma correta. Ok?
Seguindo aqui, então, e o último item aqui desse ponto são os reembolsos e adiantamentos. Tá? Não só uma particularidade do setor de varejo e atacado, mas na maioria dos setores, na maioria dos segmentos de empresas, os colaboradores eles necessitam de adiantamento para viajar. Então, ajuda da viagem antecipada para que eles consigam realizar as funções que eles exercitam. Ou, ao final da viagem, né, gastando do próprio valor, pedir um reembolso, ser reembolsado pelos gastos que teve. E quando a gente fala desses dois itens, isso é um trabalho geralmente manual para o financeiro, que precisa acessar lá o ERP e fazer um lançamento. O próprio colaborador também tem um trabalho manual, muitas vezes são solicitados ou via e-mail, via WhatsApp, via qualquer outra ferramenta de comunicação que a empresa tenha, e o financeiro precisa gerar esses adiantamentos, pagar esses valores para o colaborador, para que ele possa viajar, ou o próprio reembolso também das despesas que ele já gastou. Tá? Então, aqui envolve muito sobre o gasto de horas de uma pessoa que precisa ir lá e fazer um lançamento manual, sendo que a tecnologia pode ajudar e fazer isso de forma automática. Tá? Falando do viajante lá na ponta também, o viajante também tem bastante dificuldade em guardar os comprovantes. Né? Eu sempre converso com os clientes aqui quando eles entram no PayTrack, né, e começam a ver os benefícios, que quando o processo é manual, aqueles comprovantes que são impressos termicamente, eles não duram muito tempo. Então, um colaborador aí que fica 1, 2, 3 semanas viajando, muitas vezes ele volta para casa e aquele comprovante ele já estava mais apagado. Não dá para ver direito, então acaba se perdendo aí e acaba impactando no dia a dia do colaborador. E um outro ponto muito importante desse tema também é o tempo que a empresa tem de pagamento dos reembolsos para os colaboradores. Né? Temos cases de sucesso aqui na PayTrack também, de redução de 15, 20 dias que um reembolso demorava para cair na conta do colaborador, da despesa que ele gastou, do processo de viagens que ele fez, e ele demorava para receber esse reembolso. Então, a gente também consegue ajudar a empresa a garantir a satisfação dos viajantes, garantir que eles também tenham uma qualidade melhor nas viagens corporativas e recebam o reembolso de forma mais rápida. Tá? Aqui se fala muito sobre, a gente vai falar também aqui no decorrer da nossa apresentação, mas aqui entra muito forte a integração dos sistemas entre um sistema de viagens corporativas, assim como o PayTrack, e o ERP, que garante que os pagamentos sejam feitos de forma automática e segura. Tá? Seguindo aqui, então, a gente vai falar um pouco sobre os processos manuais e os riscos na gestão de despesas de viagens em empresas do setor de varejo e atacado. Tá? Trazendo mais um dado aqui sobre despesas corporativas no varejo e no atacado, o mesmo dado do GBTA, que é a Global Business Travel Association, 78% dos gestores financeiros afirmam que o controle de custos será uma prioridade estratégica para 2025. Tá? Então, a gente passou pela pandemia, voltamos da pandemia aí já faz alguns anos, e agora esse tema voltou a ser prioridade para os líderes do setor financeiro. Falando um pouquinho aqui sobre os impactos, né, dos processos manuais e os riscos gerados em uma operação de gestão de despesas de viagens, a gente tem como primeiro item aqui o custo real da gestão manual. O que é o custo real da gestão manual? Quando a gente olha para despesas de viagens, a gente vai olhar para um custo de aéreo, a gente vai olhar para um custo de hospedagem, quanto que o time está gastando com alimentação, tudo isso são as despesas de viagens. Mas a gente não pode esquecer do custo da gestão manual, que é o custo de ter pessoas dedicadas a fazer trabalhos e processos que são repetitivos e que a tecnologia pode ajudar. Né? Então, aqui
principalmente o impacto gerado são perda de tempo com burocracia, né? Os colaboradores podem gastar horas preenchendo relatórios, aguardando a aprovação. Isso prejudica muito a produtividade das pessoas que poderiam estar olhando de forma mais estratégica para a operação. Então, trazer tecnologia para esse ambiente pode ajudar a liberar o tempo desses processos burocráticos e tornar eles mais estratégicos. O retrabalho e erros frequentes também. Então, quando o trabalho é manual, ele está suscetível a erro, né? Eu sempre brinco aqui também com os clientes que a planilha aceita tudo, né? Então, é bem fácil de acontecer um erro quando se tem uma pessoa preenchendo uma planilha lá. Pode ser um erro de digitação, pode ser um valor que o colaborador lança de forma incorreta, despesas duplicadas. Então, tem vários itens aqui também que geram retrabalho e erros frequentes. Tá? A própria possibilidade de acontecer esse erro também acarreta em outros fatores. A pessoa que vai conferir esse relatório, o financeiro que vai fazer um lançamento, ter que voltar todo o processo e pedir para o colaborador ajustar, vai gastar mais um tempo manual novamente para que as despesas sejam conferidas. E o impacto no fechamento contábil também. A gente falou aqui sobre a demora no pagamento do reembolso para os colaboradores, que impacta diretamente na satisfação dos viajantes, né? E aqui também o impacto no fechamento contábil, porque nós sabemos bem que o contábil precisa muito saber quais são as contas contábeis, quais são os tipos de despesa, para quais centros de custos aquelas despesas foram alocadas. Então precisa fechar realmente lá no centavo essa conta. E quando a gente trabalha de forma manual, quando o processo é manual, se demora mais para chegar nesse fechamento contábil. E demorando mais para chegar no fechamento contábil, o impacto é muito maior em todos os âmbitos da empresa, né? Resultado, planejamento, tudo isso é impactado com esses itens aqui. Vamos para o próximo aqui. O segundo item é sobre o impacto e risco de processos manuais na gestão de despesas de viagens são os processos não padronizados. Tá? E aqui a gente entra muito forte em relação às políticas. Né? Quando a gente fala de processos não padronizados, quando a gente não tem um padrão, a gente falou aqui sobre as plantas, as filiais serem em regiões diferentes, não se tem um processo. Então, vai no famoso feeling, né? Se poderia ou não ter gasto com aquele tipo de despesa, qual era o valor que poderia ter sido gasto com aquela despesa, e isso impacta diretamente no dia a dia da empresa. Então, aqui como 3 tópicos que nós trouxemos para o item de falta de padronização, tem a dificuldade no cumprimento das políticas internas, quando não se tem uma padronização, quando não se comunica bem as políticas internas da empresa, o colaborador ele vai gastar, ele não conhece, e aí ele vai na tentativa e erro. Né? Então, acabam entrando violações de políticas e dificultando a auditoria da empresa. As variações nas categorias de gastos, a gente já falou sobre esse item aqui, não vou ser redundante no tema, mas também toda a categorização, toda a alocação do tipo de despesa para que quem está cuidando da estratégia da empresa consiga ter uma visão de forma mais estratégica também para gerenciar a política de viagens. Tá? E a baixa rentabilidade. Como as informações ficam dispersas, a empresa fica mais vulnerável a falhas. Rastreabilidade, desculpa, falei baixa rentabilidade e baixa rastreabilidade. A empresa fica mais vulnerável a falhas, né? Um problema constante que eu encontro aqui, que a gente automatiza dos nossos clientes, é bater o saldo das contas, né? Eu adiantei X valor para 100 funcionários que eu tenho lá rodando na empresa, viajando, prestando serviço. Esses funcionários já estão prestando contas, gastando, mas a empresa, o financeiro, precisa saber o quanto de dinheiro que está na rua, o quanto já foi gasto, com quais tipos de despesa já foi gasto, e também rastrear a devolução disso para a empresa, garantir que os valores voltem para a empresa do que não foi gasto lá na ponta.
Ok? Vamos entrar aqui num outro item que é relacionado a como que a tecnologia resolve os desafios da gestão de despesas no varejo e atacado. Tá? Então, a gente falou bastante aqui dos problemas que as empresas de varejo e atacado encontram no dia a dia em relação a despesas de viagens. Falamos dos impactos também que esses problemas causam para essas empresas. E agora a gente vai entrar em como resolver esses problemas. Agora a gente entra na parte boa, né? Falamos dos problemas e agora a gente vai falar sobre ideias e insights aqui que nós geramos e que nós conseguimos implantar boas práticas nos clientes para que eles resolvam todas essas dores que a gente falou aqui anteriormente, tá? Falando um pouco sobre os benefícios de ter tecnologia envolvida no processo, nós temos principalmente os itens de centralização digital. A gente falou sobre, comentei sobre o que eu converso com os nossos clientes sobre descentralizar o trabalho, para que as pessoas tenham facilidade de prestar contas, de gerar a informação e centralizar o controle, para que as pessoas que tenham tomada de decisão, que estejam de forma estratégica, consigam ter mais viabilidade de trabalho, né? Então, aqui a centralização digital é um item muito importante para trazer para a gestão de despesas de viagens no varejo e no atacado, tá? E também a centralização das informações. Tudo em um só lugar, informações que realmente gerem insights, que gerem ideias para tomada de decisão. O monitoramento em tempo real, garantir que todo o saldo, toda a despesa, tudo que está acontecendo lá nessas diversas filiais, nessas diversas regiões que as empresas trabalham e que os viajantes estão em deslocamento, consigam chegar para a empresa de forma ágil, que as informações estejam atualizadas, né? E que as empresas não trabalhem com um delay de informações na gestão. O acompanhamento detalhado dos gastos, aquilo que a gente falou sobre despesas, né? Saber quanto que eu gastei em almoço, quanto que eu gastei em jantar, se foi almoço com o cliente, se eu estou gastando muito com almoço com o cliente, ou se eu estou gastando pouco e posso liberar mais verba para esse tipo de despesa em específico. A redução do processamento, do tempo de processamento dessas despesas, do pagamento de adiantamentos, do pagamento de reembolso, a aprovação automática de despesas que estejam dentro da política. Se a empresa tem uma política bem definida, tem as regras bem parametrizadas, garantir que não precisa uma pessoa ir lá e olhar, sendo que a tecnologia já pode proporcionar essa visão inicial de validação de políticas e regras da empresa. A personalização também é muito importante, né? Não dá para engessar o processo e colocar um tipo de política só rodando, sendo que ela não atende todos os públicos que a empresa tem de viagens corporativas, né? Do pessoal que está lá na ponta viajando, e a visibilidade por unidade. Isso é muito importante também, né? Imaginem que quando a gente não tem essa visão de unidades, de quanto que uma filial está gastando, a gente olha para o macro e pode ser que tenha uma filial que está gastando 150% do orçado e outra filial que está gastando 50%. Ambas estão trazendo o mesmo resultado, mas uma está gastando muito mais do que a outra, né? Então, tirar ideias também do que essa empresa que está gastando pouco e está trazendo um bom resultado está fazendo, essa filial, né? E levar isso para a empresa, para a filial que está gastando mais e está entregando o mesmo resultado também. Então, compartilhar as boas práticas entre essas plantas, né? Vamos falar um pouquinho sobre PayTrack, falar um pouco sobre como que a gente resolve as dores dos nossos clientes lá na ponta, né? E aqui entram os módulos, entram todas as possibilidades que a tecnologia traz para a gestão de despesas de viagens corporativas. Aqui na PayTrack, nós temos um pacote completo de gestão de despesas e viagens corporativas. Então, desde hierarquia de aprovação, políticas, regras de validação de políticas, de despesas em específico, a parte de pagamentos também, tudo que envolve payments. Então, temos aqui o cartão corporativo, o cartão PayTrack,
que pode ser disponibilizado para pagamento de adiantamentos, para gestão de fundo fixo. A carteira digital também, que entra muito forte aí nos pagamentos com o Pix, né? Gerenciando as despesas, fazendo transferências de forma instantânea, garantindo que o colaborador siga as regras e as regras de políticas da empresa. A mobilidade urbana também, então conectamos com os aplicativos de mobilidade, para caso o colaborador precise se deslocar por aplicativo de mobilidade e que essa despesa já seja lançada de forma automática, reduz o tempo que ele gasta na prestação de contas desse tipo de despesa, a própria conciliação também da fatura, quando a gente tem a conta empresarial falando de mobilidade. Temos também todo o outro lado, que é o que a gente chama de travel, né? A agência de viagens também. Estão trazendo multicanais, comparando com diversos fornecedores de viagens, aéreo, hospedagem, locação de veículo, garantindo eficiência, rapidez nesse processo e também economia por conta dessa cotação com vários fornecedores e dar a possibilidade da empresa escolher o menor valor para um mesmo serviço, tá? Conexão direta com outras agências, meios de pagamento e a parte de conciliação de faturas. Então, o PayTrack é uma solução all-in-one que engloba tudo que a empresa precisa para fazer a gestão de viagens corporativas. E não menos importante, muito importante também, é a integração com os sistemas. Então, nós integramos também com sistemas de RH, para que a empresa não precise gastar tempo inserindo, excluindo colaboradores admitidos e demitidos, gerando títulos de adiantamento, gerando títulos de reembolso e também tudo que a gente falou aqui sobre a gestão das despesas, parte de contabilização, levar para dentro do ERP centro de custo, empresa, se a empresa também trabalha com projetos, tudo isso a gente leva a informação já integrada lá para dentro do ERP, reduzindo o custo manual, custo de tempo de pessoas que estariam lançando de forma manual dentro do ERP. Ok? Falamos um pouco aqui sobre os módulos do PayTrack, então. E aqui a gente entra na parte de gestão de despesas. Falar um pouquinho mais a fundo sobre a gestão de despesas corporativas, né? Então, aqui a gente já falou sobre hierarquias de aprovação, garantia política também, a centralização da informação, toda a parte de regras e tudo mais. A prestação de contas de forma automatizada, garantir para o colaborador que ele tenha na palma da mão dele a facilidade para tirar uma foto do comprovante, para que aquela despesa seja já lançada de forma automática, nos casos que sejam possíveis, para que o colaborador não gaste tempo prestando contas, lançando tipos de despesa, tudo isso de forma manual. Tá? A validação das políticas, que a gente falou bastante aqui também sobre esse tema, a validação automática e não só a validação de uma pessoa lá, gastando tempo também para fazer essas validações, e as parametrizações avançadas também, né? Hierarquias de aprovação, aprovação por alçada, as políticas por diferentes cargos, as políticas também por diferentes regiões, que foi o que a gente falou aqui na nossa Masterclass sobre especificamente o setor de varejo e atacado. Né? Então, tem a possibilidade de apoio da tecnologia nesse sentido. O pacote antifraude também, né? Quando a gente fala sobre o processo ser manual, ele é um processo que está muito sujeito à fraude. Então, quando a gente traz aqui também a tecnologia para o ambiente de gestão de viagens corporativas, a tecnologia ajuda e muito a reduzir a possibilidade de fraude. Nós temos aqui, por exemplo, os nossos clientes de atacado e varejo, não só para atacado e varejo, para todos os clientes a gente aplica essa tecnologia, mas o pacote antifraude. Então, a própria tecnologia lê o comprovante, valida se tem alguma palavra que não poderia estar lá, né? Tem um conteúdo bem legal aí que a gente publicou nos últimos meses, que são sobre as palavras mais bloqueadas, né, no pacote antifraude aqui da PayTrack. Então entra lá cigarro, whisky, qualquer outra despesa que a empresa não permita o gasto.
e o pacote antifraude vai ler o comprovante e vai bloquear essa despesa já no ato. O que seria feito por uma pessoa num processo manual, gastando tempo e com possibilidade também de fraude ou de que a própria pessoa, por desatenção, não consiga validar essa política e acabe passando. Né? O pacote antifraude também garante a facilidade para o colaborador, uma vez que ele lê o comprovante e já traz as informações de forma automática. Então, ele não vai precisar lançar lá a data, porque o próprio OCR já lê, não vai precisar lançar o valor daquela despesa. Então, traz facilidade para o viajante no dia a dia também. Tá? Legal, pessoal. Falamos aqui até então sobre todos os problemas, né, que o setor de varejo e atacado enfrentam no dia a dia em relação à gestão de despesas e viagens corporativas. Passamos também sobre os impactos que esses problemas, que essas dificuldades geram para as empresas do setor de varejo e atacado também. E também falamos um pouco sobre como que a PayTrack, né, os módulos da PayTrack, como que a PayTrack ajuda as empresas no dia a dia a resolver esses problemas e diminuir os impactos gerados até então. Agora nós vamos entrar aqui num case de sucesso, que é o case do Grupo Mateus. O Grupo Mateus é uma empresa do setor de varejo e atacado, uma das maiores redes varejistas do Brasil. Tá? Opera em mais de 90 cidades e tem mais de 230 lojas. Tá? E tem muito deslocamento, mas muito deslocamento mesmo corporativo, por conta da dispersão que a gente comentou anteriormente. Né? Então, diversas plantas, diversas filiais, atendendo aí uma grande região do Brasil. O Grupo Mateus, antes de ter a solução da PayTrack, passava por problemas bem semelhantes ao que a gente comentou aqui. E o principal problema era em relação à política e as validações das regras que a empresa tinha. Né? A gente tem um dado aqui importante que em torno de 80% das solicitações estavam fora das diretrizes estabelecidas pela empresa. Então, imaginem, né, 80% das regras da empresa, basicamente, não eram seguidas. Isso gerava custos aí para a empresa, trabalho manual, né, tudo aquilo que a gente já falou até então. Implantando a PayTrack, né, o que o Grupo Mateus entendeu como solução? Precisava implantar uma ferramenta para garantir que as políticas fossem validadas de forma tecnológica e que garantisse a sequência das regras da empresa, né? Seguir as regras da empresa, reduzindo custos. Então, foi implementada a PayTrack para automatizar as políticas de viagens, todos os controles, gastos, toda a parte de aprovação também. E aquilo que eu comentei com vocês, vou falar de novo aqui, mas centralizar toda a informação, centralizar todo o processo, né? Descentralizar o trabalho e centralizar o controle de viagens, garantindo previsibilidade financeira e garantindo também a redução de custos com as despesas de viagens corporativas. Logo no início da utilização, a gente já fez um levantamento de resultados também da operação com esse cliente em específico e o próprio Grupo Mateus nos trouxe uma redução de custos de 40% nas despesas de viagens corporativas. Tudo isso pela maior eficiência, pelo maior compliance nos processos e com as aprovações e validações de políticas de forma automatizada. Então, 40% de redução de custos aí e garantindo que as viagens corporativas começaram a passar por dentro das diretrizes da empresa. Legal, pessoal. Vimos aqui um case de sucesso, então, na prática, sobre redução de custos e despesas de viagens corporativas no setor de varejo e atacado. Fechando aqui a nossa Masterclass, como vocês viram, o setor de varejo e atacado exige um controle rigoroso de despesas e viagens corporativas. Tudo isso para garantir eficiência operacional, especialmente quando se trata de despesas e viagens corporativas. É um setor muito competitivo, é um setor que tem margens pequenas, então todo o valor, todo o custo
conta na operação no dia a dia das empresas de varejo e atacado. E nós, da PayTrack, conseguimos, aí como vocês viram com o case do Grupo Mateus, reduzir os custos para que o próprio Grupo Mateus também consiga alocar isso de forma mais estratégica, consiga expandir as suas plantas, consiga trazer mais inovação e tecnologia para o dia a dia da empresa. Tá? Quero convidar vocês também a conhecer um pouco mais a fundo, conversar com um dos nossos especialistas para que ele possa trazer a operação de vocês para o tema, consiga explorar mais a fundo como que você pode melhorar a operação da tua empresa em relação a despesas, em relação ao financeiro e toda a operação de gestão de viagens corporativas. Então acesse o nosso site, lá tem um call to action, fale com um especialista, clicando lá, um dos nossos especialistas entrará em contato para conhecer mais a fundo a tua operação e trocar ideias e insights para gerar redução de custos e eficiência operacional para o teu financeiro, ok? Espero ter ajudado. Contem comigo também para o que precisarem, conectem comigo aí no LinkedIn ou também entrem em contato para a gente conversar um pouco a mais a fundo, ok? Obrigado e até mais.